Olá, pessoal! Deixa eu fixar o comentário aqui que hoje a gente vai ter uma aula aberta e o meu convidado de hoje é o William Câmara. Eu sou a Thaís Barbeiro, eu sou instrutora do The Rose Method, já trabalho há mais de 20 anos, hoje eu dou aulas no The Rose Method Sumaré e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Daqui a pouquinho o Will vai entrar, vou deixar ainda mais claro aqui. Estão todos me ouvindo bem? Muito bom. Então esse vídeo depois vai para o YouTube. Então, enquanto o pessoal está chegando aí, eu já vou falar para vocês. Encaminhem para os seus amigos. Então, ó, pega aí esse aviãozinho e começa a mandar para a galera. Começa a mandar para todo mundo. Tô aqui fazendo isso já para que mais gente entre na live. Se você mandar aí pelo menos 2 amigos para entrarem na live, na nossa aula aberta, você vai ver que vai ter muita gente entrando. E vai ser muito gostoso. E hoje, o William Câmara que vai estar por aqui, já já ele está entrando. Tá todo mundo me ouvindo bem? Acho que estão, né? Bom, então, hoje a gente vai falar sobre 3 elementos para você tomar melhores decisões. O Will já explicou para mim que ele vai falar um pouquinho sobre foco, sobre concentração, para você melhorar a sua produtividade. O Thiago acabou de responder que está tudo ok. Então, estamos aguardando o professor, o instrutor William Câmara, que ele é diretor do The Rose Method Morumbi hoje. Então, estamos aguardando o Will entrar. Eu vou falar um pouquinho quem eu sou, enquanto isso, para vocês me conhecerem. Sou Thaís Barbeiro, dou aula há mais de 20 anos, sou atriz também, inclusive eu estou produzindo um espetáculo que chama Eu Me Lembro, que é baseado no livro do professor De Rose e que vai estrear dia 28 de novembro agora no Teatro Novo. Enquanto a gente aguarda o Will, vou dar esse recadinho para vocês. Então fiquem por aí que o Will já está chegando, a live começa ao meio-dia. O Will acabou de entrar, vou chamar ele aqui. Muito bom. Estamos começando antes, 2 minutos antes, mas é bom que o pessoal já vai entrando, já vai convidando seus amigos. E tem um esquema muito legal que você clica no coraçãozinho quando você gostar de algum assunto que a gente vai falar aqui, para o Instagram entender que tá super legal. Oi, Will. Olá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Como você está? Muito bem. Tá no Brasil? Tá na praia? Não, estou no Brasil e na praia, literalmente. Muito bom, que delícia, hein? Vida boa. Muito bom, Will. Então, queria que, primeiro de tudo, você contasse para o pessoal um pouco quem é você, para todo mundo te conhecer. Como que você começou no The Rose Method? Essa é uma pergunta que eu gosto, porque ela me faz lembrar toda uma trajetória de autoconhecimento, me faz lembrar em muitas coisas boas, né? Eu comecei a praticar o The Rose Method há 21 anos atrás. Sim. E parece que foi ontem. Que gostoso. Ontem, inclusive, eu estava até comentando sobre controle emocional, sobre inteligência emocional, sobre a nossa habilidade de gerenciar as emoções, né? E é algo que eu sempre busquei em mim, eu sempre precisei criar isso em mim, né? Eu sempre precisei treinar, aprimorar essa qualidade que não é uma coisa que eu tinha. Então eu busquei de alguma forma porque eu precisava melhorar o meu controle emocional, entre aspas. Assim. Então... Quando a gente aplica na gente, fica até mais honesto tudo que a gente faz, né? Porque a gente se torna, de fato, um exemplo a ser seguido pelas nossas atitudes, pelos nossos hábitos. Exato, era uma coisa que eu isso precisava. É ter autenticidade, né? Então foi uma jornada onde eu fui buscar uma ferramenta realmente que eu precisava para me melhorar. Né? E foi muito interessante, porque foi ficando cada vez mais... como é que eu posso dizer? Eu usava a ferramenta, eu melhorava a ferramenta de meditação, eu usava cada vez mais e melhorava de novo, e assim foi, né? Então, eu trabalhava como engenheiro na época e comecei a praticar o método De Rose e senti o efeito disso, como foi poderoso isso, né? E a partir daí comecei a fazer, não só todos os dias a minha prática, mas comecei também a ensinar outras pessoas a conhecerem um pouquinho sobre isso, né? Que legal. E essas ferramentas de inteligência emocional, hoje nessa nossa aula aberta, quais as dicas práticas desses 3 elementos que você preparou para apresentar para o pessoal? O elemento de foco, o primeiro elemento é o elemento sobre foco, né? O foco é algo que você não simplesmente, eu tenho foco, eu sou focado ou não sou focado, né? O elemento de foco é algo que você desenvolve dia após dia. Então, uma coisa que a gente vai falar hoje
Outro elemento é o elemento de controle emocional, de como que você usa de verdade as técnicas de meditação para aumentar o seu controle emocional. E o último elemento é o elemento da intuição. Como que a gente faz com que a intuição seja algo mais tateável, não só etéreo, assim, não só subjetivo, e traga um pouquinho para o lado objetivo. Então, esse Que legal. Isso que a gente deve conversar hoje, esses três elementos. Que bacana! Bom, então vamos começar com o primeiro elemento para você passar para o pessoal algo bem prático, bem direto, para que a gente tenha pouco tempo nessa aula, é só meia hora. Espero que vocês fiquem até o final. E queria que você passasse tudo sobre cada um dos elementos, tópico a tópico, e dicas práticas que as pessoas possam aplicar no seu dia a dia. Perfeito. O elemento de foco, eu poderia dizer, eu sempre coloco ele em primeiro lugar, porque no meu ponto de vista, ele é um elemento que ele é mais racional, ele é mais tangível, mais fácil de perceber, ele é mais fácil de treinar, inclusive. É muito simples, você está lá querendo estudar, você tem um texto para você estudar, ou você tem um trabalho para você fazer. Se você estiver disperso o tempo inteiro, a chance de você não conseguir concluir aquele trabalho, ou seja, tangibilizar o seu foco, é muito alto, né? Então, o treinamento de foco é algo que você pode fazer não só com atividades corriqueiras do seu dia a dia, mas com algumas atividades um pouco mais simples, vamos dizer assim. Vai para o seu cérebro entender aquilo como um treinamento e você ir lapidando e melhorando o seu músculo do foco, o músculo de você conseguir colocar sua atenção em algo e permanecer com a atenção naquilo por um bom tempo. E nós temos várias técnicas que podem nos ajudar a treinar o foco. A primeira delas, que é mais, digamos, mais iniciante, mais fácil de alguém que gostaria de treinar foco, é a respiração. Você, por exemplo, treinar uma respiração com ritmo. Que legal. Então, a primeira coisa é a pessoa parar tudo que está fazendo, respirar e colocar um ritmo nessa respiração, certo? Exatamente. Ou seja, você inspirar num tempo, segura um pouquinho o ar nos pulmões e solta. E melhor ainda se você pudesse, por exemplo, contar mesmo, colocar um metrônomo e contar. Vou inspirar em 4 segundos, segurar o ar em 4 e soltar o ar em 4. Isso vai, de alguma forma, te ajudar a treinar esse músculo do foco. Esse seria um treino um pouco mais tangível, né? Mais prático, algo Legal. Que você tem, algo físico mesmo seu, né? E com algo que, se você fizer todo dia, a longo prazo, vai te dar um efeito muito interessante. Então vamos lá, treinamento 1 para o foco, respiração quadrada, onde você vai aplicar 4 segundos para cada fase da sua respiração. Então você pode ir para um lugar na sua casa, fechar os olhos, inspira em 4 segundos, retém 4 com os pulmões cheios, expira em 4 segundos, retém 4 sem ar nos pulmões. É isso, Will? Só fazendo um resuminho para a galera que está assistindo em casa, quem chegou agora. Will, o pessoal tá falando que tá atrapalhando um pouco o vento da praia, porque, né, o Will é chique, gente, ele tá na praia, que delícia. Então, se você tiver um fone aí por perto também, às vezes vem uma ventania, assim, e não dá pra escutar direito sua voz, mas no todo eu tô escutando tudo. Tá, vou falar até mais perto aqui, que talvez fique mais... Maravilha. Cobre o vento. Mas ele não tá ventando muito, assim, venta um pouquinho e para, venta um pouquinho e para, dá aquele refresco bom, sabe? É a vida boa da praia, né, Will? É um bom dia para ficar no sol, assim, vai. Bom, essa seria a primeira técnica para você treinar o foco, uma técnica mais tangível. A segunda técnica seria você fazer realmente um treinamento de meditação. Ou seja, você visualizar uma imagem e ficar com foco naquela imagem por algum tempo. Ou seja, você treinar o seu músculo do foco de uma forma um pouco menos tangível, vamos dizer assim. Uma forma onde você vai começar a visualizar, vai começar a imaginar e vai focar naquela imagem por um bom tempo. Tá? Essa seria uma segunda ferramenta para você lapidar o seu foco. Então, a segunda ferramenta do foco, visualizar uma imagem num ponto à sua frente, qualquer, e fixar nessa imagem ainda com os olhos fechados agora, né, Will? Sim, pode até começar com os olhos abertos, para você ver que aquele negócio existe mesmo, né? E depois fechar os olhos para que você continue a treinar, imaginar, visualizar aquela imagem pelo maior tempo que você puder. Aqui vale uma dica muito interessante, isso vale tanto para meditação quanto para um treinamento de concentração. Muitas pessoas dizem, mas eu não consigo ficar tanto tempo focando, concentrado ou meditando, o que quer que seja, né? Por muito tempo.
Não importa, ninguém está treinando aqui necessariamente para virar um monge, um especialista, um mestre máximo em meditação. Fica o maior tempo que você conseguir. Aquilo já vale como treinamento, né? Lembrando que isso não seria meditação ainda, que é um treinamento para que um dia você possa chegar no estado de meditação, que é o comecinho da técnica, né, Will? Isso, exato, exato. Você vai Mas que já vai desenvolver um potencial de foco muito grande em você. Super, super, um baita de um desenvolvimento, algo que vai te ajudar bastante aí se você fizer com frequência, né? Ontem mesmo eu estava falando numa live sobre meditação, né? A pessoa, como é que eu faço para meditar de forma certa? Raios, todo mundo medita certo de alguma forma. Se você tiver um bom treinamento, um professor que te ensina as técnicas certas, você vai estar meditando certo. Agora, eventualmente, você vai pensar. Isso faz parte, o pensar faz parte do exercício para chegar na meditação, né? Então, isso treinar treinar meditação sem professor é a mesma coisa? Olha, eu nunca treinei sem professor, eu sempre tive professor, então eu não posso dizer ali, ó, não sei, treinar meditação sem professor por conta própria funciona ou não funciona, eu não sei te dizer, tá? O que eu sei te dizer é com resultados de pessoas que treinaram meditação comigo, já tinham treinado meditação sozinhos e tiveram um efeito muito maior. Conseguiram realmente aprender e a ficar mais tempo ali com foco, sem dispersão. E também levar aquele ensinamento, levar aquele aprendizado para a vida, não ficar só na técnica, sabe? O ideal é que você aprenda as técnicas com um professor para você fazer as técnicas corretas e depois treine diariamente na sua casa sozinho. Isso acho que é o mais importante, né, Will? Todo mundo vai fazer sozinho de alguma forma, né? Ter um professor no começo te ajuda, por uma questão mesmo de encurtar o tempo para você conseguir chegar lá. É como se você tivesse uma trilha, você tem que atravessar uma montanha, uma floresta. E naquele caminho você não sabe muito bem o caminho que você vai percorrer. Agora, se você tem um guia que de alguma forma já sabe por onde você deve, que trilha você deve percorrer, qual o caminho, onde você pisa, onde você não pisa, se acontecer tal coisa, o que você faz, vai acelerar muito o seu processo a sua travessia, né, nessa trilha. Que legal, Will. E continuando então, a gente passou os primeiros treinamentos de foco. E quais seriam as próximas dicas que você tem a dar para o pessoal? Ainda seguindo na linha da meditação, que é a parte que mais me atrai realmente no vasto acervo de técnicas do Método de Rose, eu posso dizer que a parte de gerenciamento das emoções, de você ganhar inteligência emocional, foi a parte que mais me cativou logo no início. Porque eu sempre tive minhas emoções muito afloradas, é como se elas tivessem um volume sempre muito alto. Então, se vem felicidade assim, baseada, sabe? E se vem raiva de baseada, vem destruição de baseada, ou seja, as emoções estavam sempre num volume muito alto. E o 8 ou 80, né? Todas as emoções eram muito intensas, eram muito fortes. Não tinha uma emoçãozinha pequenininha, não. A emoção era sempre alguma coisa muito forte. E o que eu aprendi nessa jornada de meditação foi a conseguir baixar o volume da emoção quando eu queria, e não acidentalmente, assim, aleatoriamente. Então, quando eu sentia aquele fluxo, aquela energia, aquela enxurrada de uma emoção que não era tão produtiva, com o treinamento da meditação, ficou um pouco mais fácil de eu baixar o volume daquela emoção, baixar a amplitude, a intensidade daquela emoção, e ficar muito mais fácil de eu direcionar aquela energia para uma coisa mais produtiva. Muito legal isso. Quando eu falo um pouco sobre isso para os meus alunos, eu sempre explico que a nossa vida é como se fosse um tabuleiro de xadrez. E aí que você tem aquele afastamento quando você medita, que você observa de cima aquele jogo e consegue mexer as peças com maior controle. Então você mexe, eu quero ir para cá. Não, isso aqui eu não quero mais. Essas pessoas são legais para minha vida. Essas aqui eu acho que eu tenho que me afastar nesse momento. Eu acho que isso aqui não é mais hora de acontecer. E aí você começa a ter mais cautela nas suas decisões, porque o teu emocional está um pouco mais equalizado. Faz sentido isso? É uma excelente analogia também do jogo do xadrez. Assim, eu lembrar do seriado que eu acabei de assistir, muito bom, no Netflix, o Mito da Rainha lá. Muito interessante. Will, agora o vento ficou muito forte. Se você puder chegar bem pertinho do seu computador, porque deve estar uma ventania aí na praia. Então, não estava esperando esse vento todo aqui. Agora eu estou preso aqui, não consigo pegar o fone. Vocês vão ter que aguentar o vento e apreciar o vento.
se tiver difícil de me ouvir, eu vou deixar aqui fazer uma cabaninha para o vento não Eu tô te ouvindo, mas é bom você ficar pertinho. Perfeito. Até por isso que eu tô tentando sempre repetir as coisas mais importantes que você falou, porque se o pessoal não pegar alguma coisa, a gente vai deixando bem didático. Dizer o óbvio, repetir 3 vezes, repetir 3 vezes, repetir 3 vezes, até que a pessoa coloca na cabeça. Isso o professor De Rose ensinou a gente. Verdade, verdade. Eu uso muito isso, principalmente para mim mesmo. Em algumas situações onde eu tenho que me adestrar ou me condicionar a algum comportamento que eu quero muito, e eu fico repetindo aquilo várias vezes, até que pode parecer muito óbvio, né? Mas eu insisto naquilo até que aquela informação fique clara para mim também. Ó, o Arnaldo colocou aqui, a gente vai treinar foco hoje na voz do Will, para conseguir entender o que ele está falando. Fazer uma cabaninha no celular, eu estou sentindo, agora eu coloquei as mãos aqui, eu senti o vento no celular, então agora deu para entender que o vento tá pesado. Arrasou, Arnaldo, no seu comentário. Bom, falando um pouquinho mais sobre o gerenciamento emocional e traduzindo isso numa técnica que possa ser realmente prático, objetivo e efetivo para que todo mundo possa treinar e conseguir esse elemento aí de estabilizar suas emoções para que você tome melhores decisões. O primeiro elemento sobre foco é você tirar toda a turbulência que existe para que você consiga tomar decisões boas. O segundo elemento, que é o do gerenciamento emocional, é você conseguir tirar aquela emoção que vem de dentro, muitas vezes, que pode atrapalhar o seu julgamento na hora de tomar uma decisão boa. Tá? Então, tirar o turbilhão de emoções é algo muito interessante, conseguir reduzir, mexer com esse volume. E alguns cientistas já pesquisaram bastante sobre a influência dos ritmos respiratórios em áreas do nosso cérebro. Eu gosto muito, tem um estudo da Universidade da Califórnia, que ele consegue realmente perceber áreas do cérebro que são hiperativadas quando você respira muito rápido e áreas do cérebro que têm uma atuação reduzida quando você aquieta a sua respiração. E essas áreas estão intimamente ligadas ao nosso controle emocional, a uma administração, a uma inteligência das nossas emoções. Então, o fato de você respirar mais devagar te dá aquela visão panorâmica que você falou lá, que você consegue mexer melhor as peças do xadrez, né? Então, uma técnica muito simples e muito poderosa para te ajudar no controle das emoções, para que você tome decisões mais assertivas, é você fazer... Não adianta fazer só no dia ou só na hora que você estiver precisando tomar uma decisão, tá? Mas fazer com uma frequência razoável técnicas de uma respiração mais lenta. Se você observar, geralmente a nossa respiração normal, ela é um pouco mais, para quem não treina a respiração com frequência, tá? Ela é um pouco mais curta, mais rápida e geralmente alta. Quem já treina a respiração com frequência, você é atriz, você sabe muito bem a importância de treinar a respiração baixa e a respiração média na caixa torácica, tanto para cantar, para falar, para interpretar, você ganha muito mais poder, né? Treinar uma respiração mais completa, mais profunda, já vai fazer com que a sua respiração fique um pouco mais lenta e te ajudar a atuar nessa área do cérebro que te ajuda a ganhar um pouco mais consciência das suas emoções. Então, inspirar e expirar bem lentamente. Essa seria a técnica que você está sugerindo para você fazer. Exatamente. Então, o gostoso é colocar uma musiquinha que vai te ajudar nisso. No Spotify tem várias playlists de respiração que a gente faz nas escolas do The Rose Method. Coloca lá The Rose Method Respiração, que você vai achar alguma playlist com certeza. Coloca uma música que te ajude, inspire e expire o mais lentamente possível. Mas isso é um treinamento que tem que fazer diariamente também, como o Will falou, para que você não faça só quando você precisa, mas sim que diariamente você vai treinando para você expandir a tua consciência. E quando você precisar disso, quando tiver a turbulência emocional, você vai estar mais preparado para lidar com as suas emoções, porque você consegue controlar com maior facilidade. Tudo é treino nessa vida, né, Will? Não adianta a gente querer da noite para o dia mudar algum hábito, e para o nosso corpo, para a nossa mente, é da mesma forma, você tem que treiná-lo. Então, se você treina diariamente as técnicas que o The Rose Method proporciona, você consegue aplicar também nos conceitos no seu dia a dia, na sua vida, e a sua vida se torna mais lúcida, mais consciente. É isso aí, Thaís. Respiração lenta e profunda. 5 minutinhos bastam. Se conseguir passar dos 10, melhor ainda. Mas é algo que é fácil de fazer. Você pode fazer enquanto você está lá executando um monte de outras tarefas. Melhor se fizer só isso.
mas você consegue treinar não só musculatura, mas treinar a sua capacidade de colocar essa ordem em todas as suas esferas de consciência por alguns minutos, né? E você vai se lembrar desse estado, isso vai te ajudar em muitas situações. E quando precisar realmente de um gerenciamento melhor das emoções, respira devagar. Eu estava lendo uma matéria sobre alguns, não sei se eram militares ou se eram, acho que eram os agentes SEAL, que eles treinam muito essa respiração mais lenta para conseguir lidar com mais foco, com mais concentração e tirar a emoção da jogada numa situação, numa missão, né? Quando ele tem uma missão para fazer, no momento ele que precisa de muito da habilidade, todos os recursos dele, eles sugerem nos treinamentos dele fazer respirações mais lentas e profundas. Eu falei, olha que interessante, né? Essa tradição já existe há milênios e tem gente ainda aproveitando essas técnicas em missões aí de guerra ou missões táticas. Super interessante. E agora nessa fase toda da pandemia que a gente está viveu um processo muito intenso, agora parece que as coisas estão de alguma forma melhorando um pouco, mas ainda não acabou, não sabemos o que está por vir. É essencial você também treinar esse respiratório diariamente, né? Para te dar mais clareza em todos esses processos, esses altos e baixos que a vida está nos trazendo no processo mundial pandêmico. E fazendo só uma conexão, Will, com a live, com a aula aberta que rolou essa semana do professor Rogério Brandt, que ele falou sobre a qualidade do sono, só para dar a dica que esse respiratório que você ensinou para a galera também é muito legal para fazer, para ter uma boa qualidade de sono, que também vai influenciar em você ter uma boa reprogramação emocional, ter a vida melhor, para você ter mais dinamismo nas coisas que você faz, né? Sem dúvidas. Eu uso mesmo quando eu estou com a cabeça muito agitada antes de dormir. Respiração lenta, eu já nem lembro. Quando eu acordo, eu nem lembro o que eu comecei a fazer, mas eu me propus a fazer o respiratório lento logo antes de dormir. E continuando, Will, com os teus elementos que você preparou para ensinar hoje para a galera. Então, vamos só revisar. A gente falou primeiro sobre foco, você passou 2 técnicas, e agora você está falando sobre controle emocional. Controle emocional. E a primeira técnica é a respiração mais sutil, que você inspira e expira bem lentamente. E que mais que nós temos hoje? Eu prefiro me concentrar nessa porque ela realmente é muito poderosa, sabe? A respiração lenta e profunda, ela é muito... Ela atua mesmo nessa parte de gerenciando das emoções. E me lembra muito, por exemplo, a minha avó, quando estava numa situação desconfortável, ela assim, para, menino, respira, conta até 10. E era muito interessante quando a gente está lá aprendendo a lidar com aquelas emoções novas, né? Eu vi muito esse conselho da minha avó, então tem um efeito aí interessante, aí até histórico. Então, ter mais foco, ter mais controle emocional faz com que você tome melhores decisões. O que mais que você preparou para a gente, Will? O último elemento seria o elemento da intuição. E a intuição é um elemento que seria o mais sutil de todos. Quando a gente pensa em foco, é uma coisa muito tangível, muito fácil de você tatear, de você exercitar, né? O controle das emoções é uma coisa que você faz a técnica, você sente que a emoção ela não está tão aflorada, não está tão... que não está te incomodando tanto, mas é um pouco mais sutil. Agora, a intuição é mais sutil ainda. Então, é como se os nossos pensamentos estivessem lá num constante barulho, como se os nossos pensamentos estivessem gritando. Imagina que você entra num quarto e tem um montão de gente gritando. Aquilo são os seus pensamentos, tá? E a nossa intuição, de alguma forma, é como se tivesse uma das criaturas que estão ali naquele ambiente, ela está sussurrando. Ela fala bem baixinho. Então, você não vai conseguir ouvir a sua intuição se você estiver lá com um monte de gente gritando. São seus pensamentos, tudo está acontecendo na sua mente mesmo, o tempo inteiro. Nosso diálogo interno, ele fala alto, ele grita de alguma forma. E a nossa intuição, ela sussurra. Então, se você não tiver apto, se você não tiver com habilidade de treinar, chegar para todo mundo lá naquela festa que está dentro da sua mente. Ô, pessoal, vamos parar um pouco aí, hein? Para tudo, silêncio, o vizinho já está pedindo, está incomodando o vizinho já. Então, se você não estiver treinando com frequência a técnica da meditação para silenciar os seus pensamentos com frequência, quando você precisar de uma tomada de decisão, você já esgotou o elemento racional, já esgotou o elemento emocional, onde eu posso acessar mais recursos para que eu possa tomar uma decisão, para que eu possa, sei lá,
usado tudo que já está introjetado no meu inconsciente ou que eu consigo perceber daquilo, né? Qual o elemento a mais que pode me ajudar a tomar essa decisão? A intuição é um elemento que pode ser treinado para que você use nesse momento, né? Numa situação dessa, né? Então, treinar fazer meditação, treinar silenciar os pensamentos regularmente vai te ajudar quando você precisar silenciar aí no momento de decisão para conseguir ouvir o seu inconsciente te dando o caminho certo para você seguir aí de alguma forma, a sua intuição dando soprando exatamente aquela dica precisa para você não cair no buraco, é muito útil. Então, parar por alguns instantes todos os dias e criar esse silêncio várias vezes por dia, como o professor De Rose nos ensina, né? Parar 2 vezes por dia para manter o caminho aberto, livre de ervas daninhas. Eu adoro essa e eu repito ela na minha cabeça com frequência, porque ela é útil. Se você está com muito barulho aí, é porque tem ervas daninhas aí te atrapalhando, né? Então, sim, para lá, senta e vai fazer uma técnica de meditação por alguns instantes. E já fazendo uma conexão com a aula que rolou ontem da professora Melina Flores, ela deu dicas para você praticar em casa. E uma das dicas que ela deu, que foi muito importante, foi gerenciar esse seu tempo e colocar como prioridade você treinar as suas técnicas em casa. Porque isso faz com que você evolua. Então, galera, é isso, treinar, colocar como prioridade tudo isso que a gente falou aqui. Porque isso só vai dar resultado para você uma vez que o teu treinamento for constante. Se você tiver constância e mantiver esse treinamento diário até, dos respiratórios, do treinamento da meditação que o Will falou, você vai conseguir aflorar a sua intuição para que você tenha esse distanciamento que a gente falou hoje e possa tomar melhores decisões. E aí, fazendo conexão com a aula aberta da Tarabai, que foi na segunda-feira, que ela falou de abundância, isso tudo vem para você, porque é muito natural. Quando você está bem, as coisas ao seu redor, elas vão andar bem também, né? E que sempre que tiver alguma coisa, um alto e baixo que não for tão legal, você vai estar bem. Então, a tua energia está sobrando e você vai estar bem para resolver qualquer situação. Certo, Will? É isso? Certo, é isso, Thaís. Esse último elemento, eu acabei de ver um comentário aqui do Danislion. Diferente o seu nome. Não consegui ler aqui. Não consegui ler aqui. É natural a gente querer um efeito rápido, imediato. A gente sentou lá para fazer uma meditação, fazer um respiratório, e se a coisa não saiu perfeitamente como tínhamos programado, não consegui, é difícil. A gente já julga por não conseguir o resultado imediato. Mas uma meditação, você não vai ficar bom na meditação só depois de 1 ano. Não é isso. Mas no primeiro dia não vai ser a melhor coisa do mundo. É como se você nunca cozinhou e você vai cozinhar. Não, hoje eu vou fazer 12 pratos para 50 pessoas e vai ficar delicioso. Nada! Vai ficar uma porcaria a sua comida se você nunca cozinhou. Então você tem que treinar, fazer aquela comida até que uma hora ela vai ficar boa, vai ficar gostosa, igual a da nossa mãe, da nossa avó, né? Elas treinaram décadas para que aquela comida ficasse boa, por isso que você gosta tanto daquela comida, né? Então a mesma coisa com a meditação. Na primeira vez não vai ficar perfeito, mas já vai sentir já sei onde eu consigo melhorar. Depois de 1 semana vai ficar melhor ainda, você já vai conseguir estar um pouco mais entendendo as nuances de como você consegue criar esse silêncio mental. Depois de 1 mês, nem se fala. Depois de 1 ano, nossa, você já está super afiado. Isso não só na meditação, mas em qualquer coisa que você realmente precisar fazer realmente no seu dia a dia. Tá? Bom, estamos indo para os nossos 5 minutos finais da nossa aula de hoje, são apenas 30 minutos. A Juliana Valesca falou, tudo na vida é uma questão de treino diário e insistência. Então é isso mesmo, né? Will, dicas bem práticas agora de treinamentos que você daria para o pessoal fazer. Então você falou dos respiratórios iniciais e do treinamento da meditação. E agora desse treinamento de meditação, que tipos de treinamentos você daria para as pessoas fazerem em casa, que poderiam ajudar? Olha, o primeiro e mais tangível, mais prático é de você visualizar algo, um símbolo, uma imagem, visualizar algo, você se concentrar em algo que você possa ver, como por exemplo, uma vela, uma flor, uma planta, qualquer coisa que você consiga ver mesmo e ficar naquilo por um tempo. Porque se você perder o foco, você abre os olhos, aquilo está lá e você consegue reativar o seu foco imediatamente. Eu me lembro que eu fiz isso com o segundo ano, coloquei um adesivo na parede. Peraí que tá ventando muito agora, Will, a gente não tá te ouvindo. Espera o vento passar.
Vai bem pertinho e fala de novo. Esse vento da praia. Eu me lembro quando eu comecei a treinar mais meditação, eu peguei um adesivo com um símbolo e colei na parede do meu quarto e eu olhava para aquele símbolo todo dia, de manhã ao acordar, e toda noite antes de dormir, eu ficava olhando para aquele símbolo por um tempo. Os melhores horários para treinar meditação seria de manhã ao acordar e antes de dormir. Antes de dormir, sim. Exatamente como está na gravação do símbolo aí, meu uso. Então, começar por um símbolo seria um primeiro passo. A Laurinha colocou que a paisagem do Will tá boa para treinar concentração. Na natureza é sempre muito gostoso, né, de praticar qualquer uma dessas técnicas. É verdade. Mas quem não tá na natureza não tem desculpa, faça em casa. Não, a natureza tá aí, é só você abrir a janela, você vai ver uma árvore, vai ter uma plantinha em casa, tem natureza, em todo lugar tem natureza. E se não tem, você tem que dar um jeito de ter por perto, né? Porque é uma forma de você ficar bem, né? Leva a gente um retorno às origens, de alguma forma. Sim, verdade. Bom, Thaís, espero ter contribuído de alguma forma aí com esses treinamentos para tomar melhores decisões. É algo que você pode treinar, não é para ficar só, para você ouvir e nunca mais fazer. É algo que exige treino, é algo que exige que você invista lá um pouquinho, mas muito pouco mesmo no seu dia e com certeza suas decisões estarão muito melhores. Quem treinar esses 3 elementos e tiver um resultado bacana, quiser comentar comigo depois ou me escrever, mas não adianta escrever amanhã, né? Eu quero daqui um mês. Vai lá e escreve, ó, usei, testei isso aqui, muito legal, valeu pela dica, eu fiquei feliz. Eu vou ficar feliz de saber que você conseguiu um bom resultado nas suas decisões. Uma coisa que eu queria colocar também é que, além desses treinamentozinhos que o Will passou, obviamente a prática completa que é dada nas escolas é muito poderosa. Então, mesmo que você comece numa turma de iniciantes, depois você vai para uma prática de uma aula completa, às vezes de 1 hora, é muito legal, porque vai te gerar essa consciência como um todo, né? E aí você consegue levar isso para o seu dia a dia com muito mais facilidade. E se você precisa da força do grupo nas escolas, mesmo que no processo das aulas online, é muito gostoso, porque você vai treinar, às vezes nas aulas de meditação, aulas de concentração e nas práticas das escolas, que são completas, com muita gente ao mesmo tempo, né? A gente tem às quartas-feiras um grupo forte de mentalização, por exemplo, que acontece no mundo inteiro com o professor De Rose, que ministra para quem é aluno das nossas escolas. Então fica o convite que, se você ainda não é aluno de uma das nossas escolas e quiser conhecer, entre em contato com a gente. Aqui no link da bio do nosso Instagram e no nosso canal do YouTube também tem as informações para você chegar até acessar uma escola mais próxima de você. A maioria das escolas tem aulas online, a gente tem aula para o mundo inteiro, em vários idiomas. Então, obrigada por você vir hoje, Will, pelas dicas valiosas que você deu. Você tem algum recado final de alguma coisa que vai acontecer na sua escola para divulgar alguma coisa que você queira divulgar para o pessoal? Atualmente não, mas é só ficar ligado tanto no perfil aqui do The Rose Method, como no meu perfil, sempre estou divulgando algumas coisas interessantes, abertas, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho. O Insta do Will é @WilliamCâmara. Se você quiser segui-lo e escrever para ele, inbox. O meu é __Thais Barbeiro __. Coloca Thais Barbeiro que você me acha. Também, se quiser colocar alguma dúvida que a gente não tirou, pode escrever para a gente que a gente te responde da melhor forma possível. Espero que vocês tenham curtido nossa aula. Vai ficar gravada no nosso feed, vai para o nosso canal do YouTube e a gente também tem um canal no Telegram, que o link está na bio, que se você clica, você recebe diariamente toda a programação que acontece com todas as aulas, para você não perder nenhuma. Então, de segunda a sábado, às 12, e amanhã vai ser o Mário Dominovski, que vai entrevistar a Monique Diniz, que é especialista em Mindful Eating. Então, processo de reeducação alimentar, muito legal. É isso, gente. Um beijo, muito obrigada, Will. E tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Até logo.